Olá, queridos, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Nós temos falado durante esses encontros um pouco sobre famílias, sobre encontros e desencontros dos nossos lares, sobre como podemos crescer dentro da nossa casa e ajustar as bases da convivência familiar. Hoje, pensando sobre família, eu quero refletir um pouco sobre os ajustes e os desajustes que acontecem por causa do dinheiro. Quero começar lendo uma expressão de Paulo que muito me impressiona na sua carta a Timóteo, a primeira carta, capítulo 6, verso 10, quando Paulo diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Teria Paulo exagerado nessa percepção dele? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Todos nós sabemos que o dinheiro pode trazer soluções para a nossa casa, pode trazer soluções para a nossa família, mas também pode trazer muitos problemas. Eu conheço muitas famílias que estão sofrendo porque elas estão enfrentando conflitos e elas não sabem lidar com essas questões de ordem financeira. Isso tem gerado um monte de perturbação dentro das suas casas. O dinheiro deveria ser resultado de todo um esforço empreendido na vida profissional. Afinal de contas, você se prepara para isso, você estuda muito, você batalha, você enfrenta o mercado de trabalho todos os dias, você faz especializações, você dá o melhor de si para você poder crescer e progredir, e você enfrenta este mercado como se este mercado de trabalho fosse uma selva perigosa, onde os predadores estão por todos os lados. E além de ter que buscar o seu para sobreviver, você ainda tem que se proteger e algumas vezes você acaba tendo que atacar, porque senão você perde o seu posto, alguém está interessado em tomar o seu lugar. Muito bem, bem-vindo ao selvagem mundo do capitalismo, onde as pessoas valem aquilo que elas têm no bolso. As pessoas falam muito, eu tenho ouvido muito falar sobre realização profissional. Você sabe disso. Isso foi uma forte ênfase da nossa geração, das duas últimas gerações. Realização profissional. Tenho questionado se esse termo corresponde de fato a uma realidade ou se ele é apenas mais uma criação deste capitalismo falso que foi criado aí no século passado e que já está fadado ao fracasso e ao desuso. Eu conheço poucas pessoas que estão realmente dispostas a ganhar muito pouco para fazer apenas aquilo que elas amam fazer. Eu conheço algumas pessoas que tiveram coragem de fazer isso, mas pouquíssimas. A grande maioria, na verdade, se sente frustrada, se sente desanimada com a sua própria profissão, justamente porque elas percebem que a profissão que elas tanto almejaram, tanto desejaram e pela qual elas tanto se empenharam, não lhes deu o retorno financeiro que elas estavam esperando. Eu concluo, então, que, na verdade, o mais importante não deve ser a realização, mas sim se essa realização traz ou não os benefícios e a recompensa financeira que você tanto almejou. É por isso que cada vez mais você vai encontrar advogados trabalhando como recepcionistas, dentistas vendendo seguro de vida, biólogos trabalhando em empresas de alimentos ou engenheiros batalhando por concursos públicos onde podem conseguir um pouco mais de estabilidade e assim por diante. Além disso, ainda há aquela ilusão, eu diria milenar, de que se você sair do seu país de origem e for para outro, então você vai conseguir progredir na vida, vai conseguir uma condição melhor. E isso também tem se revelado como uma grande ilusão. A relação do homem com o dinheiro sempre foi problemática. Não é à toa que Paulo diz aqui nesse texto que é a raiz de todos os males. Muitos casais estão em sérios conflitos, estão brigando feio
porque não conseguem encontrar um ponto de equilíbrio no ajuste das finanças dentro de casa. Alguns sequer conseguem conversar sobre este assunto. Muitos já brigaram e já brigaram tanto que este assunto acabou virando um tabu dentro de casa. O casal simplesmente não conversa mais, não falam mais sobre o assunto. Os dois já brigaram tanto que esse assunto ficou proibido entre os dois, porque é uma zona de conflito, é uma zona de embate entre os dois. Isso prejudica muito a família. É um claro sinal de que existe uma divisão, existe uma cisão. Amós, capítulo 3, verso 3, diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Quando nós falamos sobre acordo, nós também estamos falando sobre dinheiro. Este é um assunto e, às vezes, um assunto tenso. Muitos casais estão brigando e brigando feio, porque não conseguem encontrar um ponto de equilíbrio no ajuste das finanças. Alguns casais sequer conseguem mais conversar sobre esse assunto. Eles já brigaram tanto por causa de dinheiro que isso se tornou entre eles um assunto proibido, verdadeiramente proibido. Só que é ruim quando o casal não conversa, porque isso, num ou noutro tempo, num determinado momento, isto vai explodir e vai criar um conflito ainda maior entre os dois e no meio da família. É claro, quando finanças se torna um assunto proibido, isso já mostra para nós que existe uma cisão entre os dois. E Amós, capítulo 3, verso 3, diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Isso é uma pergunta retórica, você já sabe a resposta a esta pergunta. Quando nós falamos sobre acordo, estamos falando também sobre dinheiro e esse às vezes é um assunto tenso. Nós encontramos nas páginas do Antigo Testamento casos de opressão de povos, de culturas, motivados exatamente pela ganância, pela fome, pelo poder, por questões financeiras. Então você encontrará nas páginas do Antigo Testamento disputas por terra, disputas por pasto, disputa por gado. Você vai encontrar ganância, você vai encontrar histórias que falam sobre assalto, conquistas de cidades, escravidão e opressão dos mais fracos, dos mais pobres. Tudo isso sempre revelou este estado de ganância e de inveja do ser humano, este desejo que as pessoas têm de ter mais do que é conveniente ter, e dessa luta interior de que nós temos que ter o que os outros têm e ser o que os outros são. Este grau de comparação de um para outro, este grau em que as pessoas acabam fazendo dos outros referenciais para si próprias. Assim é que aquilo que deveria existir como bênção, como fonte de provisão da parte de Deus para nós e para as nossas necessidades, para a necessidade das nossas famílias, acaba se tornando em um motivo de conflito e em um instrumento de rivalidade. Hoje as pessoas brigam por questões financeiras dentro das suas próprias casas e fora de casa. Você briga por questões financeiras na rua, com um comerciante ou com quem quer que seja, o tempo todo as pessoas estão brigando. E em muitos casamentos, maridos e mulheres disputando um com o outro para ver às vezes quem ganha mais e às vezes quando um ganha mais acaba querendo dessa forma oprimir o outro. Às vezes não há uma compreensão de que os dois precisam se tornar uma só carne e que tornar-se uma só carne abrange também esse aspecto da vida financeira. Pior ainda, o que eu percebo é que há um estado de frustração intensa e um estado de descontentamento jamais visto antes na história no meio das pessoas. E o pior, eu vejo isso no meio dos cristãos também. Muitos cristãos descontentes com a vida, desanimados, desmotivados, não têm vontade sequer de trabalhar, o tempo todo estão achando que a sua vida realmente não vale a pena. E a minha percepção é de que isso acontece em função de dois fatores que reforçam este sentimento.
O primeiro deles são as propagandas bem elaboradas, as propagandas bonitas, as propagandas que, direta ou indiretamente, afetam o pensamento, constroem expectativas dentro das pessoas e despertam a ambição e, no fim, acabam gerando esse estado de ansiedade por coisas desnecessárias e essas coisas acabam se transformando em grandes objetivos de vida e você sabe que o que vem depois disso, não tem dúvida, é uma frustração porque ninguém consegue, ouça o que eu estou lhe dizendo, ninguém há que possa acompanhar este mundo extraordinário das propagandas e que tenha uma vida financeira capaz de sustentar esses caprichos todos. Então nós devemos tomar muito cuidado. Segundo, as redes sociais que estão se transformando num desfile, não é verdade? As redes sociais têm se transformado em uma vitrine, onde você promove o próprio eu, onde você promove o que você faz, onde você promove o que você tem. Eu fico aqui me perguntando qual a relevância das pessoas mostrarem na internet tudo aquilo que elas fazem ou tudo aquilo que elas têm. Para quê? Qual a real necessidade? Eu só posso encontrar uma resposta. As pessoas estão querendo promover o seu próprio eu. E pior, ingenuamente, como dizem no ditado popular, estão dando mole para os bandidos. Existem hoje quadrilhas que estão se especializando em entender, compreender qual o perfil financeiro das pessoas a partir das suas postagens ali na internet. Neste ponto, queridos, eu diria que entendo por que Jesus nos alertou tanto sobre essa questão das riquezas, essa questão do dinheiro e o que esse despertamento do interesse e essa ansiedade por dinheiro pode gerar, pode produzir dentro de nós. Mateus capítulo 6, verso 19, Jesus diz: "Não ajuntem para vocês riquezas, onde a ferrugem corrói, onde os ladrões entram e roubam, mas ajuntem para vocês tesouros no céu." Será que Jesus foi ingênuo? Será que Jesus estava certo do que ele estava dizendo? Será que a palavra de Jesus era adequada para a época dele e ela não se adequa aos nossos dias do capitalismo? Parece haver em Jesus uma preocupação séria com esta questão. Parece que Jesus entendeu esta questão da ganância, do desejo de ter as coisas e de um coração envolvido, seduzido pela ambição. Parece que Jesus encontrou nisso um entrave na relação entre seres humanos e Deus. Talvez seja por isso que depois de falar sobre o reino de Deus, o reino dos céus, dinheiro se tornou um discurso principal. O segundo maior discurso de Jesus nos evangelhos tem a ver com questões financeiras. Jesus não se constrangia de tocar neste assunto, não se constrangia de falar sobre isso. Ao contrário, ele falava sempre que essa questão aparecesse em qualquer circunstância, Jesus a destacava. Até porque ele, como Deus, sabia muito bem que rapidamente o dinheiro se transforma também em um ídolo ou em um Deus. Richard Foster, no seu livro Sexo, Dinheiro e Poder, um livro bastante interessante que eu recomendo todo cristão ler este livro, ele fala sobre a postura de Jesus ao destacar no templo o exemplo da viúva pobre que depositou ali no altar uma oferta. Ali estava Jesus, junto com os discípulos, e Jesus estava observando as pessoas que estavam colocando suas ofertas ali no gasofilácio. E observando-as, Jesus faz pontuações. E as pontuações de Jesus, qualquer um pode achar que era julgamento, mas não é julgamento porque ele conhecia, na sua presciência, o coração das pessoas. Então ele começa a pontuar o que estava dentro no coração das pessoas, enquanto elas traziam no altar a sua oferta.
Jesus sabia, portanto, quem trouxe a oferta por interesse, Jesus sabia quem trouxe só para mostrar que era capaz, que era bom, Jesus trouxe, sabia quem estava trazendo por constrangimento, enfim, ele conhecia o coração das pessoas. E por isso ele destacou o coração daquela viúva, de que havia dentro dela confiança e sinceridade o suficiente para depositar ali uma oferta que era sacrificial. Vamos ler o texto, então. Eu vou ler novamente aqui o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 6 em diante. Paulo diz, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Contentamento. Você se sente em paz e contente com o que Deus já lhe deu? Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrir, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Vamos verificar aqui rapidamente 8 declarações do apóstolo que são de tirar o nosso fôlego. Primeira declaração, Paulo diz que a piedade é vida santa, vida honesta, vida pacata, vida simples, vida humilde. Isso é piedade. São essas qualidades. Ele diz que a vida piedosa e não o dinheiro são a grande fonte de lucro. A grande fonte de lucro. Segunda declaração, que o contentamento, não o dinheiro, não o fato de você ter as coisas, mas que o contentamento, a acomodação do seu espírito ao que Deus lhe deu, a tranquilidade da alma, isso tem que ser o principal objetivo. Terceira declaração, não trouxemos nada para este mundo e não levaremos nada deste mundo. Tudo que você conquistar sobre a face da terra permanecerá aqui, não vai para lugar nenhum. Então, o que é que você vai levar para a eternidade? O que você levará para a eternidade? Quarta declaração, o sustento, que é o alimento, e as vestes são as coisas verdadeiramente essenciais. Isso bate com o que Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 6. Quinta declaração de Jesus, querer ser rico envereda o homem, encaminha o homem no rumo da ruína e da perdição. Sexta declaração, o amor do dinheiro é a base de tudo aquilo que é ruim. Sétima declaração, o amor ao dinheiro desvia o homem da fé. Ouça isso, o amor ao dinheiro desvia uma pessoa da fé. E oitava declaração, o amor ao dinheiro traz tormentos à alma. Paulo usa a expressão de uma espada atravessando o peito, de uma espada transpassando o coração de uma pessoa, ou seja, sinal de perturbação e sinal de angústia. Portanto, nesse momento, tente se debater com essas declarações do apóstolo Paulo, tente analisar essas declarações em conjunto aí com outros, perceba se há ou não veracidade naquilo que ele falou. Eu estou certo que, se vocês conversarem sobre essas declarações de Paulo, vocês vão encontrar bem aqui, no meio dessa análise, desse conjunto de ideias do apóstolo, e entre vocês, vários exemplos positivos e negativos que vão acabar exemplificando o que a palavra está ensinando para cada um de nós. Não tenha medo de se expor. Se você um dia se deu muito mal,
ou se você ainda está se dando mal nesta área, não tenha medo de falar sobre isso, não poupe o seu testemunho, exatamente porque aquilo que você está vivendo ou já viveu e pode dizer encontrará eco no coração dos demais, servindo como modelo ou mesmo ajudando a fazer com que os outros possam aconselhar você e acompanhar você nas suas dificuldades. No próximo encontro, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Portanto, seja honesto. Sua família pode estar em apuros por causa de uma falsa visão que você desenvolveu sobre essa questão financeira. Procure encarar isso e enfrentar este problema sem constrangimento. Deus certamente o abençoará e você será aconselhado e apoiado por irmãos que estão aí do seu lado, junto com você, e juntos, todos nós, encontraremos na Palavra de Deus as respostas para este enigma da nossa vida terrena e da nossa vida humana. Graças a Deus, no céu não haverá dinheiro. Deus nos abençoe.